Olá, como você está? Tudo bem por aí? Por aqui tudo muito bem, obrigada. No vídeo de hoje a gente vai voltar a falar sobre 6Ds, sobre o livro, o conteúdo, melhor falando, do livro dos 6Ds, tá? A gente falou num vídeo anterior sobre a importância do treinamento, o papel do treinamento na geração de resultados para a empresa, certo? Se você não assistiu esse vídeo ainda, dá uma olhada aqui no canal que você vai encontrar, tá bom? E daí, continuando aqui a leitura, ele fala o seguinte, que é uma coisa que eu falo tanto nos meus treinamentos, que é assim, ó. A melhor defesa contra ter... por que eu tirei o óculos? Não sabemos. A melhor defesa contra ter o orçamento do treinamento cortado é mostrar de forma convincente que, caso isso seja feito, irá ferir os resultados financeiros e reduzir a probabilidade de sucesso da organização. Olha que sério isso. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a gente precisa monitorar os resultados que o treinamento traz, porque com isso, mostrando a efetividade do nosso trabalho, a gente pode falar, olha aqui, ô empresa, se você cortar o nosso orçamento, o orçamento do treinamento, não quer dizer que você vai ficar sem curso, quer dizer que os resultados da empresa serão afetados por isso, porque não haverá apoio, sustentação de aprendizagem para que as pessoas continuem ou melhorem a sua performance. Entende? Então você tem que ter isso muito claro na tua mente. Se você é um profissional de treinamento que quer agir de maneira estratégica, que quer ter uma postura consultiva frente aos seus clientes, sejam eles internos ou externos, você precisa ter isso, esse pensamento tatuado no teu cérebro, entende? Você precisa internalizar isso, você precisa se vestir dessa, que eu considero uma verdade. Se você entende que é uma verdade também, então você precisa se imbuir desta verdade. Tô rindo porque eu usei uma palavra meio estranha, mas é verdade, certo? E aí, o que acontece? Eu vejo muito assim, quando você tem o congresso, né? Daqui a pouco tem o congresso aí no meio do ano do CBTD, e aí sempre que tem uma palestra para falar sobre resultados de treinamento, principalmente sobre ROI, lota. Todo mundo quer saber como é que calcula ROI. Os próprios webinars que a gente vê aqui pela internet e tal. Sempre que alguém vai falar de ROI, fala, uau, eu preciso saber desse tema. É sempre lotação esgotada. E da mesma forma, também o discurso para não se monitorar resultados, inclusive o ROI, é falar, puxa, é que é difícil, né? A gente mesmo na consultoria acaba falando muito isso, né? Poxa, é difícil porque o cliente não traz resultado pra gente, não compartilha e tal. O que é uma grande verdade, infelizmente, né? Mas quem está dentro da empresa, atendendo clientes internos, precisa traçar uma estratégia de acompanhamento do projeto, porque isso é importante para o teu cliente, mas é muito importante para você como área de treinamento, para que você possa usar esses números ao teu favor e ou mesmo para promover melhorias, se for o caso, né? O que a gente não pode é ficar nessa de... Espera que apagou minha luz aqui, o que aconteceu? O que a gente não pode é ficar, poxa, é difícil, então eu não faço, então eu não meço. Se fosse assim, muitas áreas também não mediriam resultados. E o livro traz um exemplo muito bom mesmo, que vai fazer você refletir sobre isso e nunca mais usar essa desculpa. Que é o seguinte, ele faz uma comparação, deixa eu compartilhar minha tela com você, ó. Ele faz uma comparação com remédios. Quando a indústria farmacêutica vai lançar um medicamento, ela precisa comprovar os resultados, a eficácia daquele medicamento. Concorda?
senão não lança, senão a patente não é liberada e tal, enfim. Só que você há de convir comigo que para um remédio, um medicamento dar resultado, envolve muitos fatores ali, né? Então ele fala, dentro do remédio, ingrediente ativo, dosagem, formulação, você não sabe se a pessoa vai usar a dosagem certa ou não, né? Tem a questão dos efeitos colaterais, que podem ser agravados por uma condição de cada uma das pessoas. Tem a questão física, né? A perfeição, precisão, especialidade, comunicação desse medicamento, paciente. Cada paciente é de um jeito. Cada um tem um peso, uma estatura, uma genética diferente, uma idade diferente. Tem o ambiente. Então, tem, né, quem vai ministrar esse medicamento? São os cuidadores e a própria pessoa? Isso influi ou não? O estilo de vida da pessoa, a pessoa que é mais sedentária, o remédio faz o mesmo efeito que para uma pessoa não sedentária? Ela toma outros medicamentos? Como que isso impacta? E assim vai, né? Doenças, complicações, etc. Tudo isso impacta no resultado desse medicamento. Nem por isso a indústria farmacêutica mete o louco e fala, então, não tem como eu provar que isso aqui dá resultado, porque tem muitas variáveis envolvidas. Que é isso que muitas vezes a gente fala, né? Tem muitas variáveis envolvidas. Fala, como é que eu vou provar que o resultado de vendas está atrelado ao treinamento, se eu tem a questão dos órgãos reguladores, tem a questão dos fornecedores, os competidores. Então, a gente treinou para vender mais. Só que o concorrente foi lá e fez uma promoção do produto dele. É porque a gente não vendeu porque não treinou, ou porque a concorrência fez uma ação bem pontual ali, porque afetou a gente, né? Dos compradores, vendas e marketing, o próprio capital humano, a gente acaba sendo aqui só uma das variáveis. E tá tudo bem, mas isso não pode ser motivo para a gente não medir. A gente tem que ter consciência, sim, das variáveis, até para que a gente não prometa coisas que o treinamento não é capaz de cumprir, né? Então a gente tem que ter essas variáveis em mente, mas a gente tem que sim buscar os indicadores para mostrar a efetividade do trabalho que a gente faz, entende? E aí, quando a gente fala de mostrar essa efetividade, existem vários níveis dessa avaliação de resultados, desses resultados que podem ser monitorados, entende? Aí eu separei aqui para gente a pesquisa do panorama do treinamento no Brasil, que é uma pesquisa feita anualmente pela ABTD, em parceria com a Integração, e que sempre traz aqui esses números os percentuais de aplicação ou de monitoramento, enfim, de realização das avaliações de resultados nos 4 níveis do Kirkpatrick, né, avaliação de reação, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Aqui. Avaliação de reação, de aprendizado, de aplicabilidade, de resultados e o ROI. O ROI é como se ele fosse um 5º nível de avaliação de resultados, tá? Então a gente tem aqui a metodologia do Kirkpatrick nos 4 primeiros níveis e o ROI, que é o do Jack Phillips, que se ancora nos 4, né, no próprio workshop dele. Ele primeiro explica os 4 níveis do Kirkpatrick para chegar no ponto dele, que é o de ROI, tá bom? Que é o retorno sobre o investimento. Quando a gente fala aqui de avaliação de resultados, o 4º nível do Kirkpatrick, a gente está falando muito sobre resultado no sentido de impacto no negócio, tá? Dos indicadores que a gente colheu lá no início do projeto, na hora que a gente está fazendo o levantamento, o diagnóstico dessa necessidade de aprendizagem, tá bom? Depois a gente tem aqui a avaliação de aplicabilidade, ou seja, as pessoas aplicaram o conhecimento, antes chamava avaliação de transferência, né? Se tinha havido transferência do aprendizado. Aqui a gente quer saber se o conteúdo que foi visto ao longo do curso foi aplicado na prática, no dia a dia do funcionário.
De aprendizado é avaliação de conhecimento, que a gente sempre tem, ou sempre deveria ter no final dos cursos, né? E avaliação de reação, que é essa percepção, avaliação de satisfação, algumas pessoas chamam, que é essa percepção com relação à experiência de aprendizagem. A grosso modo, quais são as perguntas que eu estou respondendo aqui? Na avaliação de reação, eu quero saber se o aluno gostou do curso, se ele se engajou, se foi uma experiência bacana, se deu tudo certo. No segundo nível de aprendizagem ou de conhecimento, o que a gente quer saber? O aluno aprendeu? É isso que a gente quer saber. Na aplicabilidade, eu quero saber, você aplicou, você aluno, aplicou o que você aprendeu? Você colocou em prática o que você aprendeu? Na avaliação de resultados, aqui no quarto nível, eu quero saber, houve impacto no negócio? Os indicadores foram impactados? E no quinto nível, no ROI, eu quero saber qual foi o retorno do investimento que eu fiz, tá? Então, não só financeiro, mas também outros níveis, outras questões, né, que eu posso abordar num outro vídeo. Na verdade, até tem um vídeo aqui no canal onde eu falo só sobre ROI. Deem uma olhadinha, tá bom? E aí, o que eu quero chamar a atenção, a sua atenção aqui? Se a gente olhar para esses números, na minha visão, não são números bons. Queria muito que você colocasse aqui embaixo a tua opinião. O que você acha de, claro, dentro do universo dos respondentes aqui, né? Trazendo isso como uma amostra para todo o segmento. 75% das empresas aplicam avaliação de reação. Não entra na minha cabeça por que não é 100%, ou pelo menos muito perto de 100%, uma vez que a avaliação de reação é um documento padrão, entende? Então, não sei porque ele não é 100%. Na avaliação de aprendizagem, também deveria estar muito mais perto do 100%. Por quê? Porque à medida em que você desenha essa experiência de aprendizagem, que você roteiriza, faz o storyboard desse curso, você já tem condições, você como designer instrucional, ou se você é analista de treinamento e está a cargo de desenhar o treinamento, né, de planejar esse curso, você também já tem condições de elaborar as questões dessa avaliação de conhecimento para medir esse ganho, né? Então a pessoa sabia 10% desse tema, desse conteúdo, e ela terminou aqui tendo 80% de aproveitamento. Logo, a gente teve, aí eu falei 10% antes, a gente teve 70% de ganho de conhecimento, percebe? Na aplicabilidade, 20%. Só 20% das empresas buscam saber se o conteúdo que foi entregue naquele treinamento foi aplicado de verdade no dia a dia. E aí o número só piora, né? 7% para avaliação de resultados e 2% de ROI. Por quê? Porque é difícil, como é que a gente vai saber? Essa não pode ser, se essa fosse a desculpa de medir ROI é difícil porque tem muitas variáveis envolvidas, assim como a avaliação de resultados aqui dos indicadores, então não teria desculpa para esses 3 níveis aqui. Embora esses números já tenham sido piores. Eu peguei aqui a pesquisa de 2020 para a gente comparar e olha só. Então a gente tinha aqui, acho que só ROI que não mudou, né? Em avaliação de reação era 69, foi para 75. Vai demorar um pouco, né? Nesse ritmo vai demorar um pouco para a gente chegar no 100%. De aprendizagem era 26, subiu para 45, foi um ganho interessante, né? Em 4, 5 anos. A de aplicabilidade de 18 foi para 20, para mim isso é quase nada. E depois aqui 9 e 2 era e 7 e 2, ou seja, tem menos avaliação de resultados ainda do que há 4 anos atrás. Então, e o que a gente precisa pensar aqui? Lembra que eu falei lá do orçamento? Comecei esse vídeo falando do orçamento? Gente, vem comigo nesse raciocínio aqui, ó. Se eu tô falando que, imagina só que eu tenho
um orçamento de 200 mil, tá? Vamos supor que sua empresa tem um orçamento destinado ao treinamento no valor de 200 mil reais, tá bom? Mas não sei se estou chutando certo aí para a tua empresa. Isso quer dizer que, se eu fizer aqui, ó, vezes 0,25, só para esse orçamento, em 50 mil reais que foi gasto, eu não sei dizer nem se as pessoas gostaram dessa experiência. Se elas se engajaram com o treinamento, eu não sei dizer. Desses 50 mil reais aqui, não sei, não faço a menor ideia se foi bem gasto. Entende? E piora, vamos pegar os mesmos 200 mil. Se eu faço, né, dentro desse cenário aqui, se só 45% das empresas avaliam conhecimento, então isso quer dizer que 55% não o faz. Isso quer dizer que 110 mil reais investidos em treinamento, eu não consigo dizer se com esse dinheiro investido as pessoas aprenderam o que estava proposto naquele treinamento. Quase metade. Se a gente pegar os mesmos 200 mil e pensar na aplicação, esse treinamento foi aplicado, valeu tanto a pena desenvolver esse projeto, porque as pessoas aplicaram aquilo que elas aprenderam. Só 20% faz, isso quer dizer que 80% não faz. Então, de um orçamento de 200 mil reais, 160 mil, vocês prestaram atenção nisso? De 200, apenas em 160, eu não consigo dizer se esse valor investido serviu para as pessoas aprenderem e aplicarem no seu trabalho aquele conteúdo. Eu só consigo se avaliar, porque aqui está dizendo que esse 20% aplica a avaliação de aplicabilidade. Tá? Não quer dizer que 20% tem 100%, né? Uma aplicabilidade aí, o resultado dessa avaliação de aplicabilidade é positivo, isso que eu quis dizer. Então, eu só vou conseguir, no máximo, justificar, nesse nível aqui, 40 mil reais dos 200 mil do treinamento, do orçamento do treinamento, entende? Olha que loucura isso. Se a gente for lá, os mesmos 200 mil, e falar que 98% desse orçamento, considerando aqui o ROI de 2%, que 98% não é medido, então eu estou dizendo que dos 200 mil reais que a minha empresa destinou para treinamento, 196 mil eu não consigo dizer se houve retorno desse investimento. Eu só vou conseguir falar, oi diretoria, então, o nosso orçamento de 200 mil, deixa eu te contar uma coisa, 200 mil vezes 0,02, só 4 mil reais eu consigo te dizer, olha, fizemos um bom investimento com esse orçamento de treinamento, 4 mil dos 200 mil. Se isso está acontecendo aí na tua empresa, conta para mim, quais são as chances da tua empresa não cortar o orçamento da tua área, entende? Ou da linha de treinamento da tua área, né, se for o caso. Percebe? Você consegue perceber a importância da gente conversar sobre indicadores, sobre resultados esperados, sobre como esse treinamento vai ser aplicado no dia a dia, como que a gente vai medir o conhecimento ganho, como que a gente vai medir o engajamento com essa solução de treinamento. Consegue perceber a importância desses indicadores para o treinamento? Então, por favor, para com essas métricas de vaidade, de nossa, entregamos 339 treinamentos este ano. E daí? O quanto desses 339 treinamentos foram de fato aplicáveis no dia a dia do aluno?
O quanto foi, quanto trouxe de resultado, quanto impactou os indicadores. É isso que importa. Treinamento precisa urgentemente aprender a falar a língua do negócio. Você concorda comigo? Deixa o teu comentário aqui, vou ficar muito feliz de ler e te responder. Combinado? Um beijo, até a próxima.